6 verdades sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é algo muito importante na vida dos filhos de Deus. Vamos lá para João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero que você venha para esta palavra: está consumado. O brado significa que um dos seus sofrimentos, a consumação, sabe que a palavra consumado está... Muitas vezes as pessoas olham e ouvem esta palavra e dizem: está consumado. O quê? Esta palavra que Jesus disse, está consumado, este brado, porque na verdade foi um brado, significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Ou seja, a dívida do pecado do homem foi paga. O plano da salvação cumprido. Então aquele brado, está consumado, é muito importante. Sabe, o sofrimento e a agonia de Jesus, ao prover a redenção do homem caído, acabou e a sua obra de redenção estava consumada. Diga comigo: a minha redenção está consumada. Sabe, Jesus suportou o castigo dos nossos pecados e abriu o caminho para a salvação de todos. Lá em Lucas 23:46 diz isto: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quando ele disse: entrego o meu espírito, ele estava a dizer: está consumado, tudo está feito. Lá em João 19, vamos para o versículo 34, que diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sempre que Deus salvou alguém, houve um sacrifício de sangue. Segundo a Bíblia, ou seja, sangue na Bíblia, representa vida adquirida ou dada por alguém ou para alguém. Sangue é a peça-chave do organismo humano, na qual é usado para lubrificar todo o resto do corpo. Você já viu que todos nós temos sangue, certo? Senão não estava aqui. Mas se nós tivermos algo que impeça esse sangue, porque é que muitas vezes as pessoas chamam AVC? Porque há ali algo que trava o sangue e o sangue não flui e algo acontece. Sangue que hoje é usado em transplantes ou até mesmo filtrado para que a pessoa possa viver, porque há pessoas que o sangue delas, os rins não... nós às vezes dizemos: precisamos dos rins. Precisamos e muito, porque os nossos rins são um filtro. Disse: pastor, são um filtro? São um filtro do nosso sangue. O nosso sangue passa por ali e é filtrado, purificado. Este é o sangue humano, mas o que representa o sangue imaculado de Jesus? É uma pergunta que se pode fazer. O que é que representa o sangue imaculado de Jesus? E é sobre o sangue de Jesus que vamos ver hoje. Primeiro, o sangue de Jesus é o símbolo da nova aliança do homem com Deus. Deus sempre foi de alianças. Deus sempre foi de alianças. Sabe, os casados têm uma aliança um com o outro. Deus sempre foi um Deus de alianças. Vamos começar a ver as antigas alianças, porque já no Velho Testamento havia
e Deus fez alianças. Todos já ouvimos falar de Noé? E lá em Gênesis 9:13 diz isto: o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Você sabe que sinal era este que apareceu nas nuvens? Ainda hoje aparece. É o arco-íris. Aquele arco-íris é uma aliança entre Deus e o homem. Não houve mais dilúvio. O arco-íris foi o sinal de Deus e o memorial perpétuo da sua promessa de que nunca mais destruiria os habitantes da terra através do dilúvio. O arco-íris deve lembrar-nos da misericórdia de Deus e da sua fidelidade à sua palavra. Aliança com Abraão. Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis 17:4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Aliás, nós hoje somos chamados filhos de Abraão pela aliança que Deus fez com Abraão pela fé. Por isso nós devemos viver pela fé. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e essa aliança é derramada a todo o mundo. Derramada não é estendida a todo o mundo. Diga comigo, Deus é o Deus de alianças. Agora não quero que você responda a ninguém, responda a si próprio. Onde está a sua aliança? Aliança com Israel. Ou seja, Deus fala com Moisés. Vamos para Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. De quem é a terra? É de Deus. Mas eu quero... Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. A pastora estava a falar sobre a voz de Deus também. Guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Ei! Está cá? Onde está a sua aliança? Alguns estão a dizer assim, está no dedo. Olha, a minha não está, porque foi pequena, não me servia. Comprei uma maior. Agora, a maior também já não mantém num dedo, sai. Mas eu não estou a falar da aliança do dedo. Eu estou a falar da aliança com Jesus Cristo, com Deus. Onde está a sua aliança? Que aliança você tem com Deus? Não me dê resposta a mim. A resposta tem de ser dada a si. E você tem que saber essa resposta. Onde está a sua aliança com Deus? Sabe, a eleição contínua de Israel como o povo de Deus dependia da condição prévia do povo obedecer-lhe como seu Senhor. Deus esperava que a obediência, tão essencial para Ele, cumprir os seus propósitos futuros para com o seu povo,
partisse de corações cheios de gratidão, reconhecendo o seu amor e cuidado para com eles, revelados principalmente quando Ele os redimiu do Egito. Eles estavam no Egito, eram escravos. Sabe, mas Deus os redimiu do Egito. Quem é que pode dizer, Deus me redimiu em Jesus Cristo? Glória a Deus. Alguns levantaram a mão, outros não. Sabe, nós temos que ter essa certeza que Deus nos redimiu das trevas para a vida eterna, da perdição eterna para a vida eterna, do reino das trevas para o reino de Deus. Que nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Sabe, o princípio da obediência a Deus é também um elemento essencial em nosso relacionamento com Jesus no novo concerto. Vamos lá continuar no versículo 6. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos, onde é que está o versículo 6? Pensava que ele já tinha fugido, mas não, está ali ainda. Vamos lá. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de... Então agora, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Deus em Jesus Cristo em todo o tempo. Estão cá. É para nós hoje. Sabe, como parte do propósito de Deus para os israelitas, ao tirá-los do Egito, eles deviam ser um reino sacerdotal, separados e consagrados ao serviço de Deus, e uma nação santa. Da mesma forma, os filhos de Deus em Jesus devem ser um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes e um povo santo, um povo separado do modo ímpio de vida do mundo e que anda nos caminhos justos de Deus e na sua vontade. Na verdade, Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós, como filhos de Deus, temos que saber isso. Vamos lá para Êxodo 24, 8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O concerto foi selado em Israel mediante a expressão do sangue, o que nos indica que os sacrifícios expiadores eram necessários para manter um relacionamento entre o povo e Deus. Você pode dizer, mas pastor, nós temos um concerto de expiação vertido sangue pela nossa vida. Foi o sangue de Jesus Cristo. Quando Ele foi àquela cruz, verteu o seu sangue. Sabe, o sangue significa a purificação, o perdão, conseguidos mediante uma vida sacrificada a Deus. Tal sacrifício abria caminho à reconciliação com Deus e à obediência que procede da fé por parte do povo de Deus. Também hoje, o sangue de Jesus Cristo abre caminho na nossa vida à reconciliação com Deus. Mas isso requer a nossa obediência. Amém? O significado pleno do sangue do concerto
é visto quando Jesus derramou o seu sangue na cruz e estabeleceu um novo concerto. Sua morte sacrificial purifica o Filho de Deus do pecado à medida que ele procura andar em santidade. Então os filhos de Deus, nesta época, também devem e têm de procurar andar em santidade. Nova aliança. O sangue de Cristo. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Você está sozinho ou está acompanhado? Se estiver sozinho, arranjei alguém. Se estiver acompanhado, vire-se para a pessoa que está ao seu lado e lhe diga: o sangue de Jesus foi derramado por ti e por mim. Agora faça-lhe uma pergunta. Que valor estás a dar ao sangue de Jesus? Segundo, o derramamento do sangue de Cristo é sacrifício pelos pecados. 3 elementos para o sacrifício. O sacerdote. O sacerdócio. Vamos ver filhos de Araão. Vamos lá para o Levítico capítulo 8, verso 1 e 2. Levítico capítulo 8, verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Araão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos. Estava lá o novilho para a expiação do pecado. O sangue de Jesus Cristo faz a expiação do nosso pecado. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. O pecador. Levítico 4, 13 e 14. Levítico 4, 13 e 14. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Na verdade, Jesus foi crucificado diante de toda a gente viu. E quando Jesus disse: está consumado, você sabe o que é que aconteceu? A cortina da tenda da congregação se rompeu de alto a baixo. Está consumado. Está feito. Também a nossa vida. Quando Jesus disse está consumado, Ele abriu o caminho para que cada um de nós pudesse ir diante de Deus,
Vocês todos sabem que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, quando vamos diante dele e vivemos uma vida como Ele quer, obedecendo à palavra, praticando a palavra. Quantos estão aqui que querem vencer? Glória a Deus. Meia dúzia. Os outros não. Não levantaram a mão? Quem é que quer vencer? Sabe, a vitória vem da palavra. A vitória vem da palavra. Jesus e a palavra são um. Jesus é a palavra. Quem é que ainda diz: eu quero vencer? Sabe, Deus disse a Josué: medita na minha palavra dia e noite. Declara a palavra de Deus e você vai ver que a palavra não volta para trás vazia, sempre faz aquilo para que ela é enviada. Você pode enviar a palavra. Envie. Ei, vocês já estavam com medo que eu enviasse para cima de você. Diz a palavra de Deus: a palavra não volta para trás vazia. Sempre faz aquilo para que ela é enviada. Tenho uma pergunta para si, não sei o que é que você me quer responder, se não. Você tem enviado a sua palavra na sua vida para quê? Ou não tem enviado? Sabe, os céus, a terra, passarão. A palavra de Deus não passará. Sempre faz aquilo para que é enviada. O que é que você tem feito? O que é que você tem enviado a palavra? Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga comigo: prosperará. A palavra na minha vida traz prosperidade. Amém. O sacrifício. Em Levítico 4:3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. Ora, no Velho Testamento tinha que ser um novilho oferecido para expiação e tinha que ser sem defeito. Glória a Deus. Jesus Cristo foi oferecido por si e por mim, sem defeito. Ele foi o cordeiro sacrificado por nós. O antigo sacrifício, Abraão e Isaque. Gênesis 22, 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ora, o Abraão tinha saído com o seu filho, que era o único filho, para ir fazer holocausto. Levou os criados até um certo sítio e disse: vocês vão aqui, e agora eu vou mais a criança, para ser mais fácil, mais o Isaque, para sacrificar.
Mas o Isaac disse: ó pai, então, lenha aqui, fogo aqui, e onde está o cordeiro para o sacrifício? Aquele filho começou a olhar para o pai e disse: o que é que se passa aqui? O que é que este vai fazer? Ei! Ele viu o fogo, viu a lenha e o cordeiro. Vamos ver aquilo que Abraão respondeu. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E todos sabemos que Deus proveu o cordeiro. Mas Abraão estava pronto para sacrificar o filho. Estão cá? Não gostamos da história, pois não? Achamos que Deus era injusto que Abraão fosse sacrificar o filho, mas Deus fez provisão. E agora vou-lhe dizer, Deus fez provisão para si e para mim, para a sua salvação, para a vida eterna, oferecendo o seu filho como sacrifício. Vertendo o seu sangue para lavar, apagar os nossos pecados e nós pudéssemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, estou aqui. Porque Deus nos ama. Isso é amor. O novo sacrifício. Jesus como sacrifício. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição recebemos dos nossos pais. Sabe, muitas vezes, a tradição dos nossos pais está acima de tudo na nossa vida. Ai, não se fazia assim. Ai, ei. Sabe, nós temos aqui muitas famílias de diferentes países e cada um tem a tradição dos seus pais. Eu às vezes costumo dizer, se eu continuasse na tradição dos meus pais, estava lixado. Porque estava perdido, separado de Deus, porque a tradição da idolatria é pecado aos olhos de Deus e separa o homem de Deus, porque o pecado separa. Mas eu decidi que não mais ia seguir, que ia seguir Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, o meu Redentor, aquele que verteu o seu sangue por mim. Não interessa mais. Ai, na casa dos meus avós, se chegasse aquele dia lá da imagem do sítio e não tivesse lá a família toda para estar na procissão e no jantar e no almoço, é que devia-se, aquilo era uma... Mas sabe, paguei um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Eu paguei o preço de dizer, não meto mais lá os pés naquele dia. Posso ir os outros dias todos, agora naquele dia não vou lá mais. Tive guerra? Tive. Ux. Mas sabe, estou cá. Tenho paz, tenho alegria, tenho gozo. Tenho a certeza da minha salvação. Há um preço a pagar. Há um preço.
Mas o preço que Jesus pagou por nós foi muito maior. Verteu o seu sangue, e o seu sangue nos livrou dos nossos pecados, nos lavou, nos purificou, nos deu acesso ao trono da glória. Por isso devemos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus e dizer: Pai, obrigado a Deus por tudo aquilo que Tu fizeste por mim, por tudo aquilo que Jesus fez por mim naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue me lavou, me purificou e faz divisão entre mim e Satanás. Por isso eu Te louvo, ó Deus, de todo o meu coração. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Aleluia! Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Fomos comprados, fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O cordeiro imaculado, incontaminado. O sangue de Cristo é o preço do resgate da nossa vida. Sabe, nos dias de hoje, quando uma pessoa faz algum mal, até se paga fiança, que é para a pessoa não ficar lá presa. Naquela altura não havia fiança. Dívida com Deus. João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que comete pecado não é servo de Deus, é servo do pecado. Por isso é que há pouco vimos que Deus, uma nação santa, devemos viver em santidade, sair do pecado e viver em santidade. Sabe, o preço, a redenção foi paga por Cristo. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a... Vamos lá ver. Vamos lá ver. O salário do pecado é a... Quem é que quer morrer? Nenhuma pessoa levantou a mão, já viu? Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, deixe o pecado e viva no dom gratuito de Deus. O sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que é a vida eterna. Sabe, muitas vezes quando olhamos e ouvimos a palavra morte, sabe para que é que nós olhamos? Para aquilo que vemos, para o corpo. Mas nós não temos só um corpo, temos um espírito que está dentro de nós. E quando esse espírito sai, o nosso corpo se vai. Não olhe só para o corpo, olhe para o espírito. Porque ainda que morramos nesta carne, vamos viver eternamente. E para onde vamos? Quando diz ali o salário do pecado é a morte, não está a falar de morte física. Está a falar de morte eterna. Está a falar de separação de Deus eternamente. E ninguém quer ficar separado de Deus eternamente. Então, nos convertemos a Cristo. E vamos deixar o pecado, viver em santidade e vamos vencer. Vamos ter a vida eterna. Amém?
Sabe, o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos purificou. O que estamos a fazer? Estão cá? Estão cá? Aleluia. Vamos para o quarto ponto, porque senão daqui nada o relógio começa a dar horas. Ó pastor, então mas o relógio não está a dar horas? O relógio dá horas a toda a hora. De segundo a segundo. E de antes é que nós não víamos os segundos, para vermos os segundos tínhamos que ir lá ver. Mas hoje é tudo eletrónico e tem horas, minutos e segundos. Aleluia. Mas não estou a falar desse relógio, estou a falar do relógio da barriga. Podemos brincar, não podemos? Sabe, o sangue de Cristo nos purifica. Vamos começar por ver no Antigo Testamento. Eram oferecidos novilhos e o sangue era espargido entre o povo no pé do altar, ao pé do altar. Se vocês quiserem ler isso lá em casa, podem ler Levítico, do capítulo 4 ao capítulo 7, e vocês vão ver, nós já passámos por lá, já vimos que o sangue foi espargido, mas você pode anotar aí e ver isso lá em casa, porque eram oferecidos novilhos pelo pecado. E o sangue era espargido sobre o povo. Vamos brincar? É? Posso brincar? Posso. Alguns já são assim. Você já viu o que era eu andar agora com uma taça de sangue e com uma coisa sobre as pessoas? Mas glória a Deus. No Velho Testamento era espargido sobre o povo. Mas no Novo Testamento, Jesus verteu o seu sangue por nós. E o sangue de Jesus é sobre nós, nos deu a vitória, nos levou mais além. Ei, pergunta aí ao seu irmão que está ao seu lado, ou irmã, ou amigo, primo, prima, vizinho, vizinha, quem estiver ao seu lado. Que valor estás a dar ao sangue de Jesus? Não. Alguns nem falaram nada. Que valor você dá ao sangue de Jesus? Pergunta ele. Que valor dás ao sangue de Jesus? Faça isso com energia. Podemos brincar, não podemos? Mas é com grande... Sabe, no Novo Testamento foi só derramado uma vez, uma única vez. Em 1 de João, capítulo 1, verso 7, 1 de João, capítulo 1, verso 7, enquanto vocês procuram, eu vou molhar a palavra, que é para poder falar mais meia hora. Podemos brincar, não podemos? 1 de João, capítulo 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue foi derramado uma única vez. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, Jesus é a luz do mundo. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, é seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue redime o pecador. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28.
Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, o sangue de Jesus, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sabe? Cobrir é uma coisa. Remissão é outra. Sabe, eu posso chegar aqui ao irmão João e posso cobrir o relógio dele. Vocês viram que ele tinha um relógio bonito, agora já não vem. Eu cobri. O sangue cobria os nossos pecados do cordeiro, do novilho, lá no Velho Testamento. No Novo Testamento não cobre. Eu não sei como é que se tira isto. Tira. Esconde. Não há mais visto. Vem aí mais alguma coisa? Estenda lá o braço. Está lá alguma coisa? Não. O relógio. Sabe uma coisa? Assim é os nossos pecados. São redimidos, são tirados quando aceitamos Jesus Cristo e o seguimos. Mas temos que, porque Ele tem que continuar a usar o relógio. Sabe, nós vivemos num mundo que não é Deus quem governa. E quem é o culpado? É o homem. Porque pecou. E separado esteve de Deus. Mas Deus nos enviou Jesus para nos redimir. Você diz, pastor, mas eu pequei. Glória a Deus. Primeiro, arrependimento. Segundo, ir a Jesus. Jesus, perdoa o meu pecado. Lava-me com o teu sangue, no nome de Jesus Cristo. Reconciliar com Deus. Terceiro, vamos lá ver, ajudem-me lá. Não sabem. Não sabem. Terceiro, não sabem. Não voltar ao relógio. Não voltar ao pecado, não voltar a fazer a mesma coisa. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos dá a vitória. Diga aí a alguém que está ao seu lado, o sangue de Jesus te deu a vitória. A ti e a mim. Não é só para ele, é para si também. Sabe, quão importante é o que Jesus fez na cruz por nós. Quão importante é o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Apocalipse. Está a ver, temos que ir para o Apocalipse para terminarmos. Você diz, pastor, mas porquê? É o último livro da Bíblia. Termina sempre no final, não é? Mas glória a Deus. Deus nos deu algo para nós não terminarmos, termos vida eterna. Apocalipse 7:14. E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem é você? Você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Você diz, pastor, como é que eu posso fazer isso, lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro? Sabe,
Na verdade, não é preciso uma bacia, um tanque com sangue, nada. É preciso aquilo que está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso receber Jesus Cristo, porque na altura que você confessa Jesus Cristo, confessa que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e pede perdão pelos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo vem sobre a sua vida, o lava, o purifica, e você fica livre. Agora, a partir daí, é preciso continuar a caminhar. Como é que você caminha? Ouça, não caminhe ao contrário, porque senão você nunca sabe onde é que vai ter. Mas quando você caminha de frente, você vai vencer. Quando você caminha com Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, você é mais que vencedor. Não importa as circunstâncias. Quem é que está aqui que já é crente há 40 anos? Levanta a mão. Sou eu. Há 40 anos. Quem é que já tem Jesus Cristo há 40 anos? O recebeu como seu Senhor e Salvador? Há 40 anos. Glória, eu já. Amém? Sabe uma coisa? Precisamos de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Agora vou-lhe dizer, durante esses 40 anos, você nunca teve tribulação? Vamos lá baixar para 10. Quem é já filho de Deus há mais de 10 anos? Recebeu Jesus Cristo há mais de 10 anos? Glória a Deus, já muitos. Durante esses mais de 10 anos você nunca teve tribulação? Mas como é que é possível? Tem aqui os jovens, nunca tiveram tribulação, pois não? Já! Sabe, quando nós recebemos Jesus Cristo, somos justificados. Vamos viver com tribulação? Vai haver tribulação. Mas somos justificados em Cristo. Muitas são as tribulações. Vamos passar por tribulação. Muitas pessoas dizem, agora sirva a Deus, porque é que me está a acontecer isso? Ei, mude de linguagem. Quando a tribulação chegar, o problema chegar, diga, eu sou um vencedor. Esta tribulação, este problema não me vai levar, mas Deus vai me trazer a vitória. Eu já venci, Ele já me deu a vitória. Eu sou um vencedor. Vou-lhe fazer uma pergunta. Posso? Posso? Onde está a morte e a vida? Na língua. O que é que você está a falar? À frente da tribulação, o que é que você está a falar? Que a tribulação o vai derrotar. Estou feito, esta tribulação já não. Não! Pare! Normalmente diz, pare, escute e olhe que veio o comboio. Não é? Pare! Ouça aquilo que o inimigo está a dizer, a falar. Não olhe. Responda com a palavra de Deus. Responda com a palavra de Deus. Não responda com a situação, não responda com o problema, responda com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas sempre vai fazer aquilo para que ela é enviada. Você, ao responder com a palavra de Deus, Deus vai pegar nessa palavra e vai enviá-la e vai fazer aquilo que você está a dizer. Estão cá? Aleluia. Glória a Deus. Isto já se apagou, está a ver? Foi o meu tempo. O sangue de Jesus nos dá acesso diante do Pai. Havia uma separação entre Deus e o homem. E nós já falámos deste versículo que diz que
lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus nos deu livre acesso através do véu. O véu foi rasgado. Mateus 27:51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e arrependeram-se as pedras. Sabe, muitas pessoas olham para aqui e dizem: algo aconteceu ali. Algo aconteceu. Foi o poder de Deus. Porque a terra tremeu e até as pedras não aguentaram e fenderam-se. Quão poderoso teve ali o poder de Deus naquela cruz. Foi o poder de Deus para a nossa vida. Nos resgatou. Sabe, quando diz lá no Salmo 107:20, Deus enviou a sua palavra, nos sarou e nos livrou da destruição. Eu gosto muito de ler à minha maneira. Deus enviou Jesus, me curou e me livrou da destruição. Porque Jesus e a palavra são um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Quer dizer que o poder de Deus está nesta terra e pode cair sobre a nossa vida. Há muitas pessoas que ficam preocupadas porque pessoas caem no chão e ficam a tremer. Quando o poder de Deus vem e você o recebe, você não vai conseguir ficar de pé. As pedras se fenderam. A terra tremeu. 6, para terminarmos, nos livra da morte. Vocês podem ver lá em casa, Êxodo capítulo 11, que a praga dos primogênitos, lá no Egito, que Deus livrou os primogênitos. Glória a Deus. No Novo Testamento, lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, verso 11. O grupo pode subir. E eles o venceram. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até à morte. Estão cá? Você está cá? Então diga comigo assim: e eu o venci pelo sangue de Jesus Cristo e pela palavra do meu testemunho, e não vou amar a minha vida até à morte. Sabe, ainda que haja perseguição, sabe, lá em Marcos 16 diz: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Muitas vezes vamos pregar o Evangelho a outras pessoas e somos perseguidos por causa disso. Não vamos amar a nossa vida por causa de pregarmos o Evangelho. Até à morte. Porque temos a vitória. Você quer se convencer? Então diga para si próprio: eu sou um vencedor. Agora olhe mesmo para si e diga: eu sou um vencedor. Convença-se lá: eu sou um vencedor. Sabe, às vezes temos que falar para nós que somos vencedores, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes pensamos que ele vem ao bolso para roubar, vem roubar alguma coisa. Não, não. Ele vem para começar a roubar na nossa cabeça os nossos pensamentos, a nossa imagem daquilo que nós somos. Começa a dizer que nós não somos vencedores, que nós não vamos conseguir que isto e aquilo. Não, não, diga-lhe ele: sai daqui no nome de Jesus Cristo, porque eu já venci, Jesus me deu a vitória, eu sou um vencedor.
Vá, diga de novo, eu já venci. Eu sou um vencedor. Amém. Romanos capítulo 5, verso 9. E vamos terminar. E logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, somos salvos da ira. Não há outra maneira de se salvar a não ser pelo sangue de Jesus, que purifica, limpa, cura e leva para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu já sei que alguns não levantaram a mão porque não querem ir já. Não estamos a falar de já, estamos a falar de ir eternamente. E temos de estar preparados para isso. Sabe, vamos viver debaixo do sangue de Jesus, para que a morte não chegue até nós, que a perdição, que os problemas não cheguem até nós. Vamos viver em santidade. Vamos proclamá-lo, Jesus, o sangue de Jesus, entre as nações, entre os nossos vizinhos, entre as povoações à nossa volta, que estão enfermas, estão doentes, estão perdidas. Esta é a nossa redenção, porque não poderíamos de maneira alguma pagar pelos nossos pecados.